Existem eventos que dividem a história, existem sinais que estremecem o mundo, e existem profecias que mudam o destino eterno da humanidade. Entre todas elas, existe uma tão misteriosa, tão poderosa, que Jesus descreveu como algo inesperado, algo que separará vivos e mortos, o justo do ímpio, o salvo do perdido. Hoje, você vai entender o verdadeiro segredo do arrebatamento e os 3 possíveis momentos em que Jesus pode levar os escolhidos, segundo a própria Bíblia. De Mateus 24 ao Apocalipse, esta é a revelação sombria do fim dos tempos. Mateus 24. Jesus está sentado no Monte das Oliveiras. Os discípulos se aproximam, temerosos, confusos, e fazem 3 perguntas. Quando acontecerá tudo isso? Qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo? Mateus 24, 3. Jesus respira e abre o véu do futuro. A primeira coisa que ele diz não é para procurar datas, mas para não serem enganados. Vede que ninguém vos engane. Mateus 24, 4. Porque antes de sua volta, o mundo seria tomado por engano. Jesus descreve o início, o prelúdio do fim. Guerras e rumores de guerras, terremotos, pestes, fomes, ódio, traição, esfriamento do amor. Mateus 24, 6, 12. E então ele diz: tudo isso é apenas o princípio das dores. Mateus 24, 8. É como o início das contrações, um aviso de que algo terrível se aproxima. Apocalipse 6 confirma cada detalhe. Os 4 cavaleiros se levantam. Paz retirada da terra. Fome. Morte. O mundo entra em colapso, mas isso é só o começo. Jesus então revela um período tão sombrio, tão violento, que nunca existiu igual. Porque haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo. Mateus 24, 21. Esse momento começa com algo chamado a abominação da desolação, citada por Daniel. Daniel 9, 27, 12 e 11. O anticristo se levanta. O caos se torna absoluto. A perseguição atinge o auge. Apocalipse 13 mostra o mesmo cenário. A besta domina o mundo, impõe a marca 666 e declara guerra aos santos. A terra se torna um campo de batalha espiritual. Então, Jesus descreve algo aterrorizante. O sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão e os poderes do céu serão abalados. Mateus 24, 29. E depois, ele aparece. Virá o Filho do Homem nas nuvens com poder e grande glória. Mateus 24, 30. E então, o grande mistério. Ele enviará seus anjos e reunirá os seus escolhidos. Mateus 24, 31. O arrebatamento, o resgate, a separação final. A Bíblia descreve o arrebatamento, mas não revela a exata posição dele na linha do tempo. É por isso que existem 3 interpretações principais, todas baseadas nas Escrituras. Agora vamos explorá-las, uma por uma. Arrebatamento pré-tribulação, antes da grande tribulação. Segundo essa linha, Jesus arrebata os escolhidos antes dos juízos, um resgate imediato, inesperado. Deus não nos destinou para a ira. 1 Tessalonicenses 5:9. Livra-nos da ira futura. 1 Tessalonicenses 1:10. Argumento: a igreja desaparece depois de Apocalipse 3 e só reaparece no céu. Isso significa que quando os selos forem abertos, os escolhidos já estarão com Cristo. É o arrebatamento como escape. Arrebatamento midi-tribulação. No meio dos 7 anos. Aqui, Jesus arrebata os escolhidos no meio da tribulação, após os primeiros 3 anos e meio, mas antes do período mais terrível. A última trombeta, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. 1 Coríntios 15, 52. Como Apocalipse menciona trombetas, alguns acreditam que Paulo se refere à 7ª trombeta no meio do período. Nesse cenário,
Os escolhidos atravessam parte da tribulação, mas são retirados antes da ira máxima de Deus. É o arrebatamento como proteção final, arrebatamento pós-tribulação, depois da grande tribulação. Aqui, o arrebatamento e a segunda vinda são praticamente simultâneos. Jesus arrebata os escolhidos depois da grande tribulação. Logo após a tribulação daqueles dias, ele enviará seus anjos e reunirá os seus escolhidos. Mateus 24, 29, 31. E também, nós seremos arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. Para essa visão, a igreja passa por todo o período final, testemunha milagres, juízos e perseguições. E só então é reunida por Cristo. É o arrebatamento como vitória final. A verdade que Jesus destacou. Seja antes, durante ou depois, Jesus deixou algo claro. Vigiai, porque não sabeis a que hora vem o vosso Senhor. Mateus 24, 42. Estai preparados. Mateus 24, 44. O arrebatamento será inesperado, num piscar de olhos, em um momento que ninguém imagina. A questão não é quando, mas como você está vivendo. Pare tudo o que você está fazendo agora. Ore comigo. Senhor Deus, diante de tuas profecias, pedimos que abras nossos olhos para os tempos em que vivemos. Dá-nos força para permanecer firmes, sabedoria para discernir os enganos e fé para aguardar o retorno do teu Filho. Prepara o nosso coração, purifica nossa alma e guarda-nos sob tua proteção, que sejamos achados dignos no dia em que o céu se abrir e Cristo vier buscar os seus. Em nome de Jesus. Amém. O relógio profético está em contagem regressiva. A profecia está escrita. Os sinais estão acontecendo. E quando o céu se abrir, não haverá tempo para escolha. Prepare-se, vigie e permaneça fiel. Se você gostou do nosso vídeo, inscreva-se e ative o sininho, pois a revelação apenas começou.